A Ele a honra, a glória, o louvor. É impossível você se render ao Senhor e Ele não transformar a sua vida. É impossível, se você se render ao Senhor, colocar a sua vida no altar, é impossível Ele não transformar a sua vida. Estejam preparados, coloquem diante do Senhor a sua angústia, a sua dor, a sua dificuldade, que Ele vai transformar, mas tem que ser de corpo, alma, espírito. Permitam que o Senhor toque lá no mais profundo, no seu interior, que quando você coloca diante do Senhor as suas angústias, quando você coloca diante do altar, o Senhor transforma a sua vida. Mas eu preciso dizer para Ele: Senhor, toma a minha vida, toma a minha situação, a minha angústia, a minha família. Quando nós temos uma angústia, quando nós temos uma dor, uma situação, às vezes não sabemos mais o que fazer, não temos a direção, não temos visão para onde vamos, não temos a voz do Senhor. Mas se eu me humilhar, como diz esse louvor, e colocar diante do teu altar, diante do Senhor, o Senhor vai transformar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem que nos visita hoje pela primeira vez no Vem Se Tu É Macho? Olha aí, ô glória, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Numa noite de frio, friozinho desse, você se dispôs a ouvir a voz do Senhor. Sejam bem-vindos. O que nós vamos dizer para eles, família? Sejam bem-vindos ao avivamento. Não tem lugar melhor para você estar. O Senhor vai transformar a sua vida, vai falar ao teu coração e trazer um direcionamento. Chaves vão ser abertas, lugares, portas vão ser abertas. A mudança de vida vai acontecer no dia chamado hoje. Mas lembre-se, você precisa colocar a sua vida diante do altar. Amém? Então, cumprimente seu irmão. Seja bem-vindo à família do reino, ao Vem Se Tu É Macho. Jesus te ama. Glória a Deus. Podem se assentar, tome seu lugar. Amém. Boa noite, família. Vem Se Tu É Macho. Aú! Olha, melhorou, hein? Cafezinho valeu a pena. Cafezão, né? É verdade. Quero deixar um abraço para os nossos apóstolos, né? Pedro e Sara Medina. Obrigado pela responsabilidade, pela confiança. Temos aqui uma equipe abençoada, servindo o corpo de Cristo. E hoje no Vem Se Tu É Macho, nós vamos ter dois tempos. Uma dinâmica diferente. Então, nesse primeiro tempo, vocês sabem que o testemunho significa fazer de novo. Nosso apóstolo nos ensina que quando alguém testemunha, ele dá a oportunidade para os céus fazer de novo. Amém? Então, eu quero que vocês abram o seu coração, o entendimento, se permitam ser tocados, ouçam com atenção a voz do pregador dessa noite, nesse primeiro momento, e que seja um destravar de Deus sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de chamar aqui à frente nosso querido irmão Samuel, homem de Deus. Aplauda o Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Homem de Deus, ministro, aleluia, tem uma voz que é topíssima. Meu Deus! Conquistou a igreja, a família do reino com seu carisma e deixa Deus te usar.
Amém? Estenda a mão para ele, por favor, e vamos orar. Pai, nós te rendemos graça nessa noite, te apresentamos, Senhor, o teu filho. Usa ele, Senhor, poderosamente, conforme lhe apraz. Destrava, Senhor, através da vida dele as nossas vidas, Senhor. Faça novamente, Senhor. Em nome de Jesus, nós te rendemos graça. E eu te peço, Senhor, surpreenda o Samuel. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode aplaudir o nome de Jesus, que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Para mim, gente, é uma honra, né? Um motivo de alegria poder estar aqui com vocês, servindo a igreja de uma maneira até diferente que normalmente a gente está aqui sempre ministrando louvor, e compartilhar um pouco da minha história. Eu acredito que inúmeras pessoas que estão aqui viveram momentos parecidos com os que eu vivi, podem estar vivendo os momentos que eu estou vivendo, mas o único propósito que eu tenho aqui é que realmente você seja tocado pelo Senhor e que chaves sejam viradas, e que se por algum motivo o diabo tem falado no seu ouvido, o diabo tem falado sobre a sua vida e sobre os planos que você tem que não vai dar certo, eu venho como homem de Deus nessa noite declarar que vai dar certo. Em nome de Jesus, toda palavra de maldição, toda palavra de paralisação, toda palavra que tem desacelerado o seu desenvolvimento no reino de Deus, nos seus negócios, na sua família, hoje nós vamos fazer que isso se resolva em nome de Jesus. Se você acredita em cada palavra, você declara, você confirma, você aceita essa palavra para você e algo diferente vai mudar em nome de Jesus. Eu vi que tem bastante visitante, na hora o pessoal estava em pé, pastor, e eu queria só ver de novo quantos visitantes tem, só levantar a mão assim. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer conhecer vocês, tá? Vocês têm aqui uma família para vocês. Não sei se eles me conhecem, né, do segmento, eu tenho negócios, tenho uma empresa, trabalho com... O meu carro-chefe hoje é seguro de caminhão. Eu comecei a trabalhar com isso em 2021 e ali não foi o início do negócio. Muita gente me conhece como vendedor de curso, ou até como empresário. Mas tem gente que não me conheceu como vendedor de água na praia de Balneário. Isso aí começou ali em 2018. Mas eu falo assim, como, Samuel? Uma pessoa que em 2024 já faturou 9 milhões de reais, estava vendendo água em 2017, 2018 na praia. E fazendo Uber, às vezes não sei, tem alguém que faz Uber aí? Aí, eu estava fazendo Uber em 2020 na pandemia, tive que entregar o carro na Localiza porque eu já estava com 2 semanas atrasado e eu não tinha dinheiro para poder pagar a semana e poder trabalhar. Naquele momento, quando eu trabalhava de Uber, não sei se você vai se identificar com essa situação, a comida que eu comia dentro da minha casa em 2020 era uma igreja abençoada, eu ainda não conhecia a família do reino, mas uma igreja abençoada que me cedia cestas, pastor. Eu cheguei nessa condição. Não foi fácil, porque eu trabalhava muito, pastor Rubens. Trabalhava muito. Trabalhava 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia. Tinha hora que o aplicativo da Uber paralisava em 10 horas e falava assim, não pode rodar mais. Eu ligava da 99, rodava 15 horas. Muitas e muitas noites, eu saía 5 horas da manhã, minhas filhas e minha esposa dormindo, e quando eu chegava à noite, de madrugada, elas já estavam dormindo de novo, eu não via elas, e as coisas na minha vida não rompiam. Às vezes, as pessoas, os coaches na internet falam que você tem que trabalhar muito, trabalhar várias horas, você tem que dar o seu máximo, tem que dar o seu sangue para que as coisas aconteçam. Eu não estou aqui dizendo que você vai ficar dentro da sua casa deitado e sua vida vai mudar. Não. Mas existe uma aceleração do Senhor. Existem acelerações que os princípios que o Senhor nos dão faz com que você dê um passo, mas parece que você deu 10. Parece que você fecha uma venda, mas parece que você fechou a venda do mês. Parece que sua vida não ia romper, não ia acontecer nada, mas de um dia para o outro tudo muda. E eu quero falar um pouco também desses princípios que aconteceu. Eu não preparei para falar sobre isso, mas agora eu dei vontade de compartilhar uma história com vocês. Quantos aqui ainda trabalham de carteira assinada, tem salário fixo e não tem medida de crescimento, tipo comissão, alguma situação? É isso que você recebe. Ótimo. Eu lembrei aqui, Moisés, de uma história que nós estávamos nessa situação, a igreja tinha dado uma cesta básica para a gente ali em 2020, e aí eu tinha acabado de entregar o carro, e eu tinha acabado de ouvir falar de uma oportunidade de negócio de seguro.
Só que quando eu perguntei, pastor Adriano, pro cara que me ofereceu a oportunidade de trabalho, eu falei, onde que é a empresa? Em Minas Gerais. Eu falei, moço, mas eu moro em Santa Catarina. E o escritório que eu vou trabalhar da filial? Não tem. Não, mas você vai mandar um material, um panfleto, um crachá? Também não tem. Você faz um aí de R$15 e pega uma camiseta branca e vai para a rua trabalhar. Eu falei, cara, mas se precisar de alguma coisa, como é que resolve? Tudo em Minas Gerais. Só que o cara, o diretor daquela empresa, Leônidas, falou comigo assim, se você fizer uma venda por dia, você vai ganhar R$1.000 por dia. Eu falei, tá, então se eu fizer 30, eu vou fazer R$30.000 no dia? Eu falei, gente, eu carrego caixa de água nas costas, rodo Uber 15 horas. Eu convencer um caminhoneiro a fechar um seguro no dia e ganhar R$1.000, eu estou com a vida feita. Quando eu cheguei na minha mulher, e isso acontece muito aqui com os homens, vocês vão ouvir chaves aqui, que a esposa de vocês não estão aqui para ouvir. E você vai chegar super empolgado com uma ideia em casa, e às vezes ela não vai estar na mesma frequência para entender aquilo que Deus te deu. Então, às vezes, é um momento de você segurar, assimilar, consagrar sobre essa ideia, e depois você apresentar isso de acordo à vontade do Senhor para a vida dela. Amém? Então, nós não vamos sair daqui falando tudo de uma vez. E aí, quando eu recebi essa oportunidade, a primeira coisa que eu vi, meu Deus do céu, eu vou sair de uma vida de escassez, de dívida, vou começar a ganhar 30 mil por mês, vou ganhar igual um médico, alguma situação. Só que aí eu cheguei empolgado, pastor Adriano, e fui apresentar para minha esposa. Minha esposa, eu amo ela, a rainha, minha rainha, cuidou das minhas filhas, cuida de mim, assim, eu não tenho o que falar da minha esposa. E naquele momento, naquela dificuldade, ela passava comigo aquela dificuldade. Inúmeras vezes, Lucas, inúmeras. Eu chegava no supermercado com um troco do Uber, com dinheiro, R$150, eu já estava cansado de fazer compra de sacolinha. Eu comprava 2 bananas, porque eu tinha 2 filhas. Comprava 6 potinhos de iogurte, era 3 para cada uma. E eu e a minha esposa, inúmeras vezes, comemos arroz branco, mortadela frita e arroz, e ela comigo do meu lado nessa hora. E eu falei com ela, amor, entregamos o carro do Uber, vamos parar com esse negócio, eu vou começar a vender seguro e vou começar a ganhar 30 mil por mês. Ela olhou para mim, amém, amor, vai dar certo. Só que no semblante dela, ela via que, quantas vezes eu tentei? Quantas vezes eu dei murro em ponta de faca? Quantas vezes eu fiquei horas e horas, eu era quase um turista na minha casa, porque eu vivia trabalhando e não conseguia entregar para ela a segurança que ela precisava. Eu não era um provedor de fato. Eu estava provendo para ela um desespero que era passar necessidade junto comigo. E aí ela chegou e falou comigo o seguinte, amor, não vamos mexer com isso não, arruma um emprego fechado. Eu também vou arrumar um emprego, que você ganhe 2.000, e eu também ganho 2.000, a gente vai arrumar uma casa que com os 4.000 dá para pagar. Nós vamos nos alimentar o que os 4.000 dá para pagar. Nós vamos sonhar com o que dá para andar em cima, se é um carro, uma moto, uma bicicleta, que os 4.000 dá para pagar. Naquele momento, foi as palavras mais sábias que eu poderia ouvir naquele momento, e mais seguras, porque era um fato. Eu não tinha dinheiro para me sustentar, e eu sonhando em viver algo grande. Só que naquele momento, eu tinha uma fé inabalável naquilo que Deus tinha me dado. Naquele momento, eu comecei a chorar desesperadamente, como uma criança. Eu chegava a urrar, pastor Rubens. E eu falei com ela, cheguei a baixar a cabeça e falei assim, amor, então ora para Deus me matar. Ora agora para Deus me matar, porque quando eu fecho o olho para dormir, Júnior, eu vejo coisa grande. Quando eu olho uma mansão, eu não vejo dificuldade para eu alcançar. Só que eu não sei ainda como que eu vou pegar isso, como que eu vou chegar na mansão. Quando eu vejo passando um carro importado, eu não vejo distância. É possível, eu acho que eu vou conseguir alcançar isso. Eu vi uma pessoa falando de negócio, contratei 3 pessoas, 5 pessoas. Eu falei, cara, deve ser simples contratar pessoas para trabalhar. Só que eu falava e não acontecia. Para não ter perigo, Moisés, eu fui lá e queimei a minha carteira de trabalho. Às vezes a gente precisa de atitude. Para não ter perigo de eu cair na CLT de novo, fui lá e queimei minha carteira de trabalho. Ou era do jeito que eu via que Deus me mostrava, porque eu não pedi a Deus, Deus faz eu sonhar com coisa grande, eu não pedi a Deus isso. Eu não tinha referência, meu pai nunca teve dinheiro, minha mãe nunca teve, eu lembro muitas vezes de chegar no final do mês e a gente comer sem carne, comer sem óleo, era normal. Só que eu não tinha referência, mas Deus me dava essa referência. Eram as referências que um filho de Deus tem que ter. Se você entendeu que você foi alcançado por Jesus, se você entendeu que Jesus te alcançou, você tem que começar a ter as referências do reino. O Filho de Deus, ele governa, o Filho de Deus, ele domina, o Filho de Deus tem autoridade, e inclusive autoridade sobre o dinheiro. Você precisa entender isso nessa noite.
E aí, naquele momento, eu peguei e falei assim, então vamos fazer o negócio acontecer. Quando eu falei que o negócio aconteceu, eu peguei Covid. Fiquei 11 dias de cama, não podia sair de casa. Mas aqueles 11 dias foram os melhores 11 dias da minha vida. Porque quando a médica virou para mim e falou, Samuel, você vai ter que comprar aqueles remédios lá, era azitromicina e um outro remédio, custava R$170, eu lembro como se fosse hoje. Chuta o dinheiro que eu tinha. Na sacolinha de troco do Uber, eu tinha R$178. Eu falei assim, ou eu como, ou eu compro o remédio. E aí eu entrei para o quarto, em casa, ajoelhei para a parede e falei assim, Deus, eu estou chegando a pensar que o Senhor não existe, porque eu trabalho muito, eu quero dar a melhor vida para minha esposa, eu sou fiel a ela, eu amo as minhas filhas, eu sou fiel na igreja, eu ministrava na igreja, eu servia na igreja, ajudava a pintar a igreja, cuidava, varria, servia, fazia tudo, mas a vida não andava, as coisas não iam acontecer. E aí, naquele dia, Deus falou assim, enquanto você for na força do seu braço, você vai sozinho. E naquele dia, na hora que ele falou isso comigo, eu me prostrei no chão, chorei, aquele aguaceiro de choro. Tem que chorar, tá, irmão? Tem que chorar nos pés do Senhor. Se você não chora, começa já pegar essa visão. E quando eu chorei nos pés do Senhor, eu falei assim, Senhor, me perdoa. Perdoa por eu achar que eu conseguia fazer sozinho. Me perdoa por eu achar que eu ia conseguir conquistar tudo que o Senhor me mostra na minha mente sozinho. Só que a partir de hoje, Senhor, tudo quanto eu fizer vai ser para a glória do Teu nome. Tudo que eu for pensar é para o Teu reino. E tudo que eu for conquistar é para a glória do Teu nome. E aí eu decidi fazer isso. E aí naquele momento, Rubens, eu não comprei o remédio, eu deitei na minha cama. Eu falei, eu vou tirar 11 dias de férias e vou descansar. Bateu na porta, uma irmã foi visitar lá em casa. Chegou, cumprimentou minha esposa, ela falou que eu estava de Covid e tal. Passou 2 horas, chegou compra de carne, verdura e coisa que eu já não estava muito tempo comendo. Aí eu peguei e falei, mas tá, beleza, a irmã veio aí, deve ter falado alguma coisa e tal, beleza. Aí chegou a notificação no celular, um conhecido meu lá de Curitiba pega e me faz um Pix de R$2.000. E aí eu falei, Senhor, não mas acontece, às vezes receber um Pix aí e dali. Aí um cunhado meu que estava em Portugal, Samuel, como é que tá as coisas? Não, está tudo bem, porque eu não falei que eu estava de Covid. Ele falou assim, cara, a pandemia chegou e tudo aí, eu vou fazer uma oferta para você. Ele pegou assim, não sei se dá muita coisa, mas dá para pagar uns 2 meses de aluguel, e mandou para mim. Gente, naqueles 11 dias que eu falei que ia tirar férias e eu ia fazer só das coisas na direção do Senhor, Deus cuidou de mim como se enquanto eu estava trabalhando na força do meu braço, eu não tive esse cuidado. E Deus cuidou de mim. E pode aplaudir o nome de Jesus. E nesse cuidado que Deus teve comigo, eu comecei a fazer aquele negócio. Eu lembro que eu trabalhei 30 dias, eu saía de casa às 5 da manhã, muitos dias eu voltava às 7, 8 horas da noite, porque lembra, você tem a bênção de Deus, mas você não é preguiçoso, você vai trabalhar. Só que era leve, e naqueles primeiros 30 dias eu ganhei R$800, Lucas, o mês inteiro. Só que o seguinte, os R$800 para mim não era nada, Douglas. Você já passou por situação parecida, mas para mim não era nada. O tempo todo eu ficava olhando assim, ó, o diretor da empresa falou que eu vou ganhar 30 mil. Eu peguei aquela palavra. Às vezes você vem no culto, toda quarta, todo domingo, o apóstolo, ele joga uma enxurrada de palavras. Eu fico o tempo todo aqui no culto botando no bolso. Eu pego tudo. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. E eu peguei aquela palavra eu peguei, escrevi um papel e falei assim, ó, eu vou ser o maior vendedor de seguro dessa empresa. Eu acreditei. Deus concordou. E eu falei, em 6 meses eu vou ser o melhor vendedor dessa empresa. E não vou ganhar 30 não, vou ganhar R$40 mil. Escrevi no papel, eu tenho ele escrito até hoje. Quando deu 6 meses, aquilo aconteceu. Aí eu falei, em 1 ano eu vou ser o regional dessa empresa. Não tinha essa função na empresa, não existia. Às vezes você está dentro de um negócio, às vezes você tem sua empresa, e você acha que vai acontecer do jeito que aconteceu os últimos 3, 4 anos, vai ser tudo normal. Não. Coisas novas podem ser criadas a partir de uma palavra e da sua fé que você crê em algo. Não existia a função de regional na empresa, foi criada por minha causa, porque eu tinha colocado no papel há 6 meses antes. E aí não tinha ninguém que formava vendedores naquela empresa. No outro ano eu formei 15 vendedores para a empresa. Comecei a abençoar a empresa.
Depois de 3 anos, de Curitiba para baixo, para o Rio Grande do Sul, nós já tínhamos 2.500 clientes ativos. Isso sem tráfego pago, sem fazer ação de marketing, sem um outdoor. É só o boca a boca na rua e a bênção de Deus. E muitos desses atendimentos na rua, nós expulsávamos demônio, o povo aceitava Jesus. E a gente ia fazendo o que Deus mandava e também ganhando bastante dinheiro. E onde que eu quero chegar? É sobre o posicionamento. Em Ezequiel, se quiser colocar o versículo para mim, fazendo favor. A palavra do Senhor em Ezequiel 22:30. Coloca no telão para a gente. Já achou? E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha, perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. O Senhor hoje ele está à procura de homens, machos, que estão aqui no Vem Se Tu É Macho, que precisam se posicionar, às vezes, em várias áreas da vida. Às vezes você não está prosperando em algumas áreas da sua vida por causa da sua saúde. Você come mal, você dorme mal, você não se exercita, e o seu corpo não é capaz de trazer a prosperidade que Deus já deixou disponível para você. Às vezes, Deus não te prosperou ainda, porque a última coisa que você pensa é em dar uma vida boa, uma vida digna para sua esposa. Porque a função do homem, a primeira delas, depois de servir ao Senhor, gente, é cuidar da mulher. Só que tem homem hoje, pastor Adriano, que está querendo uma sócia, que divide 50% do aluguel, que divide 50% da prestação do carro, e a mulher fica cansada, fica descuidada, ela serve mais o patrão dela do que o próprio marido, auxilia mais o patrão dela do que o próprio marido, e isso vai dando tudo errado, meus irmãos, na área familiar. Seus filhos, será que você está dando tudo que eles pedem, da maneira que eles querem, não ensinando, não tendo coerência no ensinamento deles, ou você está ensinando seu filho a ser uma nova geração que vai mudar a terra, que vai poder, com princípios, enriquecer de forma verdadeira, porque eu aprendi que rico era bandido, nos filmes, nas novelas, e meu pai confirmava essas histórias tudo para mim. Não, para ser rico tem que fazer coisa errada. E às vezes muitos de nós aqui até hoje, por causa desses bloqueios que os nossos pais nos deram, nós não enriquecemos porque nós achamos que tem que fazer alguma coisa errada para enriquecer e não precisa. Às vezes você é um cara chato, e cara chato também não ganha dinheiro, gente. Entendeu? É chato, o cara reclama de tudo, é um cara que ninguém gosta de estar perto, é alguém que as pessoas não têm referência. Você precisa olhar no espelho e falar assim, cara, eu sou chato, eu vou mudar isso, dá para mudar. Entendeu? A Bíblia fala que a sabedoria é no silêncio, se não tem nada para falar, fica quieto. E nós precisamos entender essas coisas. Quando eu cheguei na família do Reino, isso em 2022, eu ganhava pouco na época, eu devia ganhar em torno de 15, 20 mil reais por mês. Só que já não era um ruim negócio, né, Rubens? Ganhar 15, 20 mil reais por mês. E aí eu sentei com o apóstolo. E o apóstolo falou assim, Samuel, eu gosto de repetir isso, porque ele falou que eu parecia com ele pela coragem e disposição. E eu vou repetir isso enquanto eu viver, eu vou falar que ele falou que gostava de mim, que eu parecia com ele. Que eu amo meu apóstolo. E ele falou assim, só que eu vou te ensinar princípios. Que esses princípios eles vão começar a trabalhar junto com você no mundo espiritual. E quando eu entendi sobre semeadura, quando eu entendi sobre voto, quando eu entendi sobre oferta de gratidão, quando eu entendi sobre o dízimo, quando eu entendi sobre a primícia, que até então eu só dizimava e só quando eu estava feliz também, antes, pastor Adriano. Porque eu falava, cara, eu trabalho 20 horas por dia, eu vou dar 10%, irmão? Eu vou dar um dia meu do trabalho? Será que aquele dia lá que eu trabalhei de 5 até 10 da noite, me lasquei, eu vou dar isso para o sacerdote, vou dar para o pastor? Então eu não vivia isso. Só que eu abri o meu coração. A Bíblia fala que o humilde Deus o humilde Deus exalta. Se você quer exaltação, o primeiro caminho é a humilhação, é a humildade, é coração aberto. E eu falei, apóstolo, por muitas vezes eu dava pau no ouvido e não ouvia ninguém, mas o Senhor eu vou escutar e eu vou fazer na risca. Entendeu? E ele falou comigo assim, e se Deus não fizer, pode rasgar a Bíblia para falar que eu sou falso profeta. Até hoje eu não falei que ele é falso profeta, nem rasguei a Bíblia. Porque todas as armas, eu não uso a oferta, o momento de oferta, gente, eu vejo como um momento de guerra e de vitória.
Os envelopes, eles não são um envelope em si para você colocar um dinheiro. O envelope, para mim, é uma 380, é uma PT automática. Que você saqueia o inferno, você consegue conquistar no mundo espirituais riquezas que vão se materializar na sua vida. Eu cansei, glorifico o nome do Senhor. Só que isso depende de quê? Posicionamento. A Bíblia fala que o Senhor estava buscando um e ele não encontrou. Hoje a sua família está buscando um homem posicionado. Os seus filhos estão buscando um pai posicionado. O reino de Deus, Deus está em busca de homens posicionados, só que se coloca o quê? Na brecha, na disposição para fazer alguma coisa. Eu quando vejo, eu cheguei aqui e falei 9 milhões, mas é muito pouco para 50 nações, pastor Adriano. Não é nada, se eu pegar todo o meu faturamento e não gastar R$1 do que eu ganho, eu não resolvo o problema das 50 nações. Eu não consigo alcançar 50 nações e mudar a vida de alguém. E às vezes tem gente aqui que fala, Deus, se o Senhor me der 5 mil, está ótimo. Meu irmão, não é. É posicionamento, é riqueza, é grandeza. Tenta entender. Tudo que é do seu pai é seu. Às vezes você não pode desfrutar. O universo é de Deus, gente. Todo o dinheiro que está no mundo é de Deus. E nós, como os filhos, nós temos acesso a essas coisas. Nós não podemos deixar que isso seja um papo que, vamos lá na igreja falar disso e amanhã, segunda-feira, vamos voltar todo mundo a sofrer. Não! É fato, é de verdade. Eu estava conversando com Moisés, e eu falei, Moisés, eu vejo que é da parte de Deus. Uma das coisas que eu estudo aí há 10 anos, gente, e diariamente, o Douglas trabalha comigo, ele vai poder até falar, diariamente eu estudo sobre vendas. Eu estudo a Bíblia também, estudo muitas coisas, mas sobre vendas. Porque vendas, para mim, é a única ferramenta que é capaz de transformar problema em dinheiro. Se você conseguir falar comigo que existe outra coisa, não tem. E eu procurei me especializar nisso e aprender muito sobre isso. E se você tem dificuldade, problema em fazer dinheiro todos os dias, eu te aconselho. No YouTube tem muito material gratuito, tem muita live aí todo dia nego falando de venda. Vai estudar sobre isso. Se você tem problema em entender como que o dinheiro é feito, é na solução de problema. Ter sede, Rubens, pastor Rubens, é um problema? Você está sentindo sede, é um problema. A solução desse problema é água. É simples, não? Mas, se eu não levo a água e convenço que o Rubens, que essa água, nesse momento, nessa temperatura e nesse valor, vai resolver o problema dele, não adiantou nada. Eu sei que o problema, às vezes, meu financeiro é a falta de dinheiro, mas eu não sei como ganhar. Eu estou falando a ferramenta que a gente pode usar para fazer. Então, quando você não coloca um teto sobre você, vendas vai ser a saída. Hoje tem empresas que rodam sem administrativo, sem até qualquer cuidado financeiro, mas sem venda não vai. Se você entender isso, entender que o que move o mundo é o dinheiro, mas o que move o dinheiro são vendas. Então, se você entender isso nessa noite, levar esses princípios que, para destravar o mundo espiritual, são as ferramentas espirituais que o nosso apóstolo ensina todo o culto, semeadura, voto, oferta, primícia, dízimo, você vai começar a destravar. Você viu algo no mundo espiritual, eu vou acessar essa nova empresa, amém. Aí você pode começar a semear nela. Você começa já a ofertar por ela. Você já começa a construir no mundo espiritual armas que vai trazer essa empresa para o mundo real. E aí você vai começar a desenvolver em vendas na terra. Não tem como te parar. Não tem como te parar. E Deus vai te prosperar cada dia mais. Hoje, no início do ano, o Senhor deu uma direção que nós teríamos 3 fontes de renda, nós já estamos com a segunda já estruturada. Até dezembro desse ano a gente já vai ter a 3ª fonte de renda. E o Senhor não tem dado nenhum tipo de freio e nem limitação para parar essas coisas. Eu convido cada um de vocês a não se limitarem, a não deixar a circunstância parar. Eu queria, só para encerrar, dar um exemplo muito básico de como eu penso e todas as pessoas de sucesso que eu tenho conhecido, em diferentes áreas, como elas pensam. Quem consegue levantar para mim a mão direita, por favor? Agora eu quero que vocês levantem a mão direita o mais alto que vocês podem. Mais alto. Quem consegue mais alto? Ó, tem gente ficando de pé. Tem gente subindo em cadeira. O mais alto que vocês puderem. Você consegue levantar a sua mão? Olha aí, ó, teve gente que foi bem alto. Amém. Agora eu quero que vocês sentem.
A pergunta para eu encerrar. Por que na primeira oportunidade você não deu o seu melhor? Porque na primeira oportunidade, na primeira chance, você não deu o seu melhor. Às vezes é um comando simples, levanta a mão direita. Mas só que às vezes, quantas vezes se você saiu de um culto de domingo com o coração queimando? Você saiu de um culto de quarta-feira, que o apóstolo liberou uma palavra para a sua vida, que algo ia acontecer, só que na segunda-feira você não deu o seu melhor. Você estava de frente a uma oportunidade e você foi frouxo. Você estava diante de uma situação para você mostrar para sua esposa que você é um marido posicionado, um marido que cuida das coisas, um marido que ela pode ficar tranquila, que provê, que defende, que cuida, e você não deu o seu melhor. Então, o que eu quero deixar para os irmãos da parte da minha história é isso. Sempre que vocês forem fazer algo, que vocês possam, na primeira oportunidade, dar o máximo que vocês puderem. Amém? Deus abençoe, obrigado. Fique com Deus. Amém. Glória a Deus. Posicionamento. Muitas vezes você vai falar, mas como? Não tenho. Não tem de onde tirar. Você não conhece a minha situação. Jeová Jirê é o Deus que provê para Ele mesmo. Jeová Jirê. Senhor, provê para mim. Faz prova do Senhor. Permite. Se permita fazer prova para o Senhor. Pai, abre os caminhos, me dê oportunidade para que eu possa vencer, para que eu possa romper e sair dessa situação. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade, porque não parou. Não parou. Aú! Amém. Gostaria de chamar aqui nosso querido irmão Lucas Vignoli. Aplaudam o Senhor. Podemos dizer que o Lucas é o filho número 1 do nosso apóstolo? Tá, desde o comecinho, é o primeiro, é quem rompeu junto com o nosso apóstolo desde o início, né? Glória a Deus pela vida dele. Antes, muito lá atrás. Tu vai falar daqui a pouco. Deixa ele falar. O Lucas é bênção, homem de Deus, fiel. Então vamos estender as mãos para ele aqui. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça sobre a vida do Lucas e sobre as nossas vidas. Clamamos, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração através da vida deste homem, que ele possa, Senhor, transmitir tudo aquilo que ele já aprendeu, tudo aquilo, Senhor, que está nos céus sobre a vida dele, para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser destravados na abundância dos céus, através da vida deste grande homem, Pai. Em nome de Jesus, usa ele poderosamente sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E você que está em casa, crie expectativa, que o Senhor é grande e o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero te agradecer, porque você vai passar os próximos 40 minutos me ouvindo. E tem pessoas muito mais velhas que eu aqui, que, se puder, melhorar um pouco o retorno, também está um pouco... E você está aqui sentado essa noite para me ouvir, isso demonstra que você é uma pessoa humilde, demonstra que você é uma pessoa que está buscando, de fato, avançar. E todas as pessoas de sucesso que eu conheci até hoje, um dos principais requisitos é a humildade. Nessa última viagem da Argentina, eu vi o apóstolo Jorge Ledesma 3 dias sentado aprendendo com o pastor Pedro. O pastor Pedro tem 3.000 membros, ele tem 60.000 membros. E eu pensei, esse homem carrega uma humildade extrema. E isso é o que as grandes pessoas de sucesso carregam. Então você está aqui hoje, para mim demonstra que você é uma pessoa extremamente humilde. E esse é o primeiro passo para a gente alcançar nossos objetivos. Amém? Tem alguém que não me conhece? Não me conhece, não me conhece, não me conhece? Ok, meu nome é Lucas, tá? Eu caminho com o pastor Pedro tem quase 10 anos. Ainda não tinha igreja, nós já caminhávamos juntos. Ele era um pastor itinerante, pregava pelo Brasil, e eu acompanhava ele com uma câmera na mochila, e a gente viajava e ele
a gente vivia na estrada e eu estava junto ali. Aí nasceu a Exousia School Online, depois nasceu a igreja, depois a Exousia Ministerial, depois a Senders, e a gente começou, e a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje, ok? Então eu quero agradecer pelo meu pastor por ter me dado essa oportunidade hoje aqui. Ok? Eu quero te falar que se você é novo nessa igreja, nós temos um pai nessa casa, nós vivemos debaixo de honra e nós sabemos que se tem esse templo, se tem as milhares de vidas sendo alcançadas, tem um homem que decidiu renunciar uma vida para construir o que nós estamos vivendo aqui hoje. E esse homem é o pastor Pedro. Eu quero honrar o nosso pai, eu quero honrar o nosso pastor e agradecer pela oportunidade. Amém? Eu fiquei feliz quando eu descobri que o tema é reino e empreendedorismo. Eu gosto das duas palavras. Eu gosto de reino e gosto de empreendedorismo. E hoje a gente vai aprender sobre empreendedorismo com o reino. Faz sentido? Ok? O que acontece? A gente vê muitas pessoas um pouco travadas, desesperadas. E eu, de fato, estou preocupado com a situação atual do Brasil. Eu não sei como que vai ser ano que vem. Eu não sei o que vai acontecer na próxima eleição. Parece que já está desenhado que vai continuar a mesma coisa. Parece que os caras ficam já deixando claro isso para a gente. A gente sabe que quem era para estar no poder, não está. E se a gente ficar dependendo do governo, se a gente ficar dependendo do que vai acontecer para prosperar, a gente está muito lascado. Faz sentido? Então eu vim trazer algo que eu identifiquei que mudou a minha vida e muda a vida de todas as pessoas que conseguem alcançar seus objetivos. É algo que vai fazer você ser um imã de oportunidades. Eu vejo as pessoas falando assim, poxa, mas eu não tenho uma oportunidade. Poxa, mas isso não vem às minhas mãos. E eu quero te falar, eu fico negando oportunidade todos os dias. Todas as semanas. O pessoal que caminha comigo sabe o tanto de ligação que eu recebo. Se eu fosse olhar para dinheiro, talvez eu não estaria mais aqui, eu estaria em Alphaville. E eu vejo que existem alguns perfis de pessoas que são imãs de oportunidades. Parece que o dinheiro persegue essa pessoa. Parece que as oportunidades perseguem essa pessoa. Faz sentido? E aí a gente começa a ver a pessoa que não tem oportunidade, ela fica passando um dia, passando outro, enquanto outros, cara, eu não aguento mais, é todo mundo querendo me dar dinheiro, é todo mundo me chamando para oportunidade. Faz sentido? Tem pessoas, vocês concordam que tem pessoas assim? 4 pessoas concordam. Concordam que tem pessoas assim? Ok? Então, eu coloquei aqui. Existe uma maneira bíblica de atrair oportunidades. E a gente vai aprender isso hoje, ok? Provavelmente vai ser uma libertação para você hoje. Provavelmente vai ser uma libertação. Porque a gente fica com tantas dúvidas, e quando a gente entende de fato como deve ser feito e como Jesus nos ensinou a fazer, é uma libertação. Amém? Então eu vou ter que fazer. Levanta a mão direita, por favor. Espírito Santo. Você repete comigo? Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 2:20, por favor. Vamos ler junto? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nessa igreja tem apóstolo e profeta? De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Salmos 1, por favor. Salmos 1.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nele medita dia e noite. Próximo. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu trouxe esses 2 versículos porque eu quero colocar uma base. O primeiro fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, na qual Cristo é a principal pedra de esquina. Certo? Amém? Agora, quais são os fundamentos? Parou para pensar nisso? Olha só, eu acabei de pesquisar e eu descobri que se a gente anotar, a gente absorve 40% mais as informações. Tá? Eu fiz uma lista de quais são os fundamentos. Os fundamentos Cristo, número 1. Arrependimento. Fé, batismo nas águas e com o Espírito Santo. Doutrina bíblica e autoridade das Escrituras. Vou repetir. Cristo, arrependimento, fé, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, doutrina bíblica e autoridade nas Escrituras. Agora, em Salmos 1, a gente lê o texto de aquele que medita na lei do Senhor, tudo quanto fizer prosperará. Amém? Agora, qual é a lei do Senhor? 1, mandamentos. 2, instruções de Deus. 3, princípios morais, civis e espirituais. 4, justiça. 5, santidade, fidelidade e amor. Vou ter que tirar um... Você quer a lista de novo? Vamos lá. Vai dar certo. Obrigado, pastor Rubens. Cristo, arrependimento, fé, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, doutrina bíblica e autoridade das Escrituras. Agora, Salmos 1:1, a lei do Senhor. Mandamentos, instruções de Deus, princípios morais, civis e espirituais, justiça, santidade, fidelidade e amor. O que acontece? Aqui é a base. É o mínimo, pastor Adriano. Se você não ajustou, no mínimo, santidade, fidelidade, amor, justiça, por favor, pega essa listinha e gabarita ela. Porque não faz sentido a gente falar que a gente é crente se a gente não gabaritou o básico, o mínimo. Você entende? Se você gabaritou, passou da primeira fase, vamos para o que a gente veio trazer. Como atrair oportunidades. Como ser alguém de confiança em que as bênçãos, de fato, te procuram. Amém? Agora você vai anotar essa frase. E se puder anotar e colocar no telão, vai ficar melhor ainda. Deus confia riquezas para aqueles que estão dispostos e preparados para multiplicar. Deus confia riquezas para aqueles que estão dispostos e preparados para multiplicar. Provavelmente, da maneira como que a gente vai trazer esse texto, tua vida vai mudar, cara. Vai mudar. O teu olho, teus olhos vão abrir para tanta oportunidade, para tanta coisa boa. Depois coloca no telão, tá? Agora, abre em Mateus 25:14, por favor. Vai ser uma libertação, Moisés. Vai ser uma libertação. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Essa versão é a ACF? Ok, next.
25:15, primeira parte. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Gente, quem que está falando essas palavras? Quem tudo? Jesus. Jesus está falando essas palavras, amém? Ele está ensinando sobre o quê? Reino. Faz sentido? Eu não sei você, mas para mim, a melhor maneira de aprender é com Jesus. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Aí a primeira pergunta que você tem que fazer é, por quê? Por que ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro? Vocês sabem que talento é dinheiro, tá? Eu fui buscar e fazer o cálculo, como 34 quilos de prata, que equivalem a 135 mil reais hoje, cada talento. Então, consegue fazer? 5 vezes 135? 1.135, a gente põe um 1.000 no final. Quanto? 600, a um ele deu 675 mil reais, a outro 270 mil e a outro 135. Por quê? Próximo. A cada um, segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Ou seja, o pastor Pedro foi viajar. Aí ele chamou aqui, vem cá, você. Toma aqui, 700K, 200K e 100K. Por quê? Para um ele deu 700, cada um segundo a sua capacidade. E a dúvida que você tem que anotar aí hoje é, como está a sua capacidade hoje? Como que está a sua capacidade? O que você faria? O que você faria? O pastor colocou 135 mil reais, ele foi para a Argentina agora. Colocou 135 mil reais na sua mão. O que você faria? Eu não sei se você conhece meu trabalho, mas eu faço os lançamentos da Exousia. Eu dirijo a equipe de marketing que vende a Exousia, a rede de ministérios. E inúmeras vezes o pastor coloca 100 mil reais na minha mão. E todas as vezes eu devolvo 300, eu devolvo 400, eu devolvo 200. Mas o que você faria se ele te chamasse e colocasse até aqui, 500 mil, o que você faria? No mínimo, triplicar, quadruplicar, eu entregaria muito vezes mais. Sabe como já? Mas tem muita gente aqui que não sabe, cara. Tem muita gente que não sabe. Você pegou... A gente fica orando pela oportunidade, só que quando ela vem na mão, e aí, o que eu faço? Cada um segundo a sua capacidade. E olha que legal, eu vi uma palavra interessante, Mateus 25:16, e fui pesquisar. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Próximo. E da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. E aí essa palavra me pegou, granjeou. Aí eu fui atrás. Eu vou ter que ler aqui agora, tá? A palavra granjear, usada em Mateus 25, 16 e 17, significa adquirir, conseguir, ganhar, conquistar algo com trabalho e esforço. No contexto da parábola dos talentos, granjear quer dizer que o servo negociou e multiplicou aquilo que recebeu. Ou seja, ele trabalhou com os talentos e os fez render. E a grande pergunta é, o que você tem feito com o que Deus tem confiado nas tuas mãos? E aí você fala, Lucas, eu não tive uma oportunidade. Você fala, Lucas, mas você tem um trabalho e chega atrasado. Você tem uma casa e está vendo que a igreja precisa de casa para fazer um GC e não faz um GC. Você tem uma boca e não evangeliza.
Você tem o tempo e dorme até tarde. Então, aí você vai entender, pastor Rubens, aquele versículo, ser fiel no pouco, você será colocado sobre o muito. Faz sentido agora. Então, como que a gente fica orando pelo muito, se muitas vezes a gente não está sendo fiel no pouco? O pastor colocou um GC na sua mão, você desistiu. O pastor coloca a exousia para você fazer e você não faz. Não foi por favoritismo. Não é porque o Lucas é o legal, que está há 10 anos, não sei o quê. É pela capacidade de multiplicação. Eu nunca devolvi menos que 2 vezes o que veio na minha mão. Nunca. Nunca. Tem gente aqui sentado querendo investir em mim agora. Porque se você tem um dinheiro no banco, com certeza você vai pensar, cara, eu vou colocar no Lucas então, que o cara vai devolver pelo menos 2, 3 vezes. Não faz sentido? Não dá vontade de investir numa pessoa dessa? Dá vontade, cara, então faz aí. Nosso exemplo, como é que foi? Fala aí. 30 segundos. Eu e o Lucas desenvolvemos um projeto em 30 dias, sem nenhum real, só a capacidade dele de fazer marketing, estratégia e a minha capacidade de venda. Antes mesmo da gente fazer um lançamento ou algum tipo de investimento, a gente já tinha validado o produto e feito lucro. E em 20 dias nós tínhamos feito do absoluto zero, sem tráfego, sem marketing, R$50 mil. Em 20 dias. Então, pelo amor de Deus, se capacita. Mostra que você é fiel no pouco. Pingou um GC na sua mão, multiplica. Olha só. Não, eu vou esperar. Olha só. Sabe o que eu uso de exemplo com os meninos que trabalham comigo? Fala assim, cara, se hoje o pastor Pedro me demitisse, hoje, Lucas, você está demitido, não está mais aqui, e eu fosse frentista de posto, fosse abastecer, frentista, sabe o que eu ia fazer? Eu ia, obviamente, dar meu melhor, etc. Chegar 1 hora antes, sair 1 hora depois. Primeiro passo. Segundo, ficaria à disposição para fazer a mais do que me foi pedido. Terceiro, eu ia começar a entender como que eu posso fazer para multiplicar os ganhos do posto. Sabe quem seria o próximo gerente do posto? Eu sei quem seria o próximo gerente do posto. Ei, Davi não começou sendo rei de Israel. Ele cuidava das ovelhas. Com o melhor, que ele arrancava osso na unha. Ou seja, o que a gente está fazendo com o que Deus tem colocado em nossas mãos. Você tem tempo, 24 horas. Mas, na verdade, Tuto, sabe o que a gente é muito bom? Em desculpas. Porque agora não tem desculpas. Porque, mas eu não tenho dinheiro, mas você tem tempo. Alguma coisa você tem para se mostrar fiel e multiplicar. Alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa para se mostrar fiel e multiplicar. No mínimo você tem o tempo, você tem a saúde que Deus te deu, você tem 24 horas, alguma coisa a gente tem. E se você se mostrar fiel e multiplicar, sabe o que vai acontecer? Vai vir mais. Vai vir mais. Vai vir. Você sabe que vem. Você sabe que é assim. O texto está nos ensinando isso. Olha só. E fica um pouco pior, tá? Mateus 25, 26. E aí é o que acontece com aqueles que não multiplicaram. Olha lá. E para vocês verem como que eu estou falando de multiplicação mesmo, olha o que acontece. Palavras de Jesus. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo,
Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Próximo. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia, no mínimo, com 0,5%, que dava aqui. No mínimo. Segue. Tirar-lhe, pois, o talento e dar ao que tem 10. O cara tinha 1, ele enterrou. Tira ainda o 1 que tem e dá para o cara que conseguiu multiplicar. Por quê? Porque ele vai pegar esse 1 e fazer virar 2. Certo? Próximo. Porque a qualquer que tiver será dado, e agora a gente entendeu esse texto, né? E terá abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. A primeira vez que a gente foi fazer um lançamento, o pastor Pedro tinha R$3.000. Eu investi 2.900 com medo de gastar tudo. Guardei 100. Você está rindo por quê? Na primeira vez, 3.000, fiz 60. Falei para ti? Segunda vez, 10.000, fiz 80. Terceira vez, 30.000, fiz 120. Quarta vez, 40.000, fiz 160. Quinta vez, 100.000, fiz 400. E assim a gente foi crescendo. Dá vontade de você, toma mais, faz de novo. Faz sentido? Como que está a tua capacidade de multiplicação? O que você está fazendo com o que está te sendo confiado? O que você está fazendo com o teu trabalho? O que você está fazendo com a tua hora? Que hora que você está acordando? O que você está fazendo com o teu GC? Com a tua boca? Com a tua vida? Sabe o que acontece? A gente é tão ruim, ô Samuel, tão ruim de aceitar as coisas e de fazer o mínimo com o que a gente tem, que o pastor Pedro fica 20 anos para ter uma revelação e a ensinar a gente sobre dízimo, oferta, primícia, e a gente ainda tem dificuldade de vir aqui e fazer uma oferta de dízimo, oferta, primícia. Como você falou, Samuel, a gente olha às vezes 9 milhões, você falou, né? Não é nada, gente, porque a gente está buscando. Não é nada. Então, não é sobre o teu dinheiro, é sobre o princípio. Imagina aqui, o pastor teve que ficar 20 anos para chegar aqui e te explicar em 30 minutos, faz assim que vai dar certo. E os caras estão 2 anos na igreja e não faz, cara. Não faz. Faz uma oferta de sacrifício, não faz. Primicia, não primicia. Multiplica a tua capacidade, melhora a tua capacidade de multiplicação. Eu não sei. Eu não sei. Está um clima muito pesado, né, professor Diana? Tá pegando? E tem como alguém fazer um teclado para ficar mais crente? Quem está gostando? Faz sentido? Faz sentido? Quem teve um estalo e falou assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, por favor. Só quem teve esse estalo. Glória a Deus. Legal. Glória a Deus. E aí, Rafinha, como é que está a tua capacidade de multiplicação? E você vê no texto que o que o Senhor estava buscando era de fato multiplicação, porque quando ele ficou irado, ele falou assim, no mínimo que tivesse colocado no banco. Como você enterrou e você não fez nada,
Cara, eu vou ter que tirar de você e dar para o cara que está fazendo alguma coisa. Mas eu tenho uma boa notícia. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você tem uma chance de recomeço hoje. Você tem uma chance de falar no seu coração: Deus, me dá mais uma chance de mostrar que eu vou multiplicar. Me dá mais uma chance de mostrar que eu vou fazer alguma coisa com aquilo que eu tenho nas minhas mãos hoje. Me dá mais uma chance de mostrar que eu vou chegar mais cedo, que eu vou sair mais tarde, que eu vou entregar mais do que foi colocado nas minhas mãos. Eu vou multiplicar. Não multiplicar é um sinônimo de infidelidade. O Senhor confiou em você. Ele pegou o dinheiro do bolso dele, confiou em você e você enterrou, não fez nada. Muitos ainda perdem, Samuel. Multiplicação é um sinônimo de fidelidade. Quando você multiplica, você está sendo fiel ao seu Senhor. Você está demonstrando que você se importa com o que Ele pediu para você. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mateus 25, 21. E aí, olha só que legal. Saiu daqui transformado, cara, vou fazer alguma coisa. E é o que você vai ouvir depois. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Um aplauso a Jesus, por favor. Quem tem pelo menos um emprego, um tempo, uma boca, uma casa, um amigo para evangelizar e multiplicar aquilo que o Senhor fez em você, um vizinho? O que você está fazendo com o que Deus te deu, cara? É isso então? É enterrar lá e deixar o tempo passar? Eclesiastes 9:10, olha que legal. O pastor Pedro gosta muito desse texto. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É agora que a gente tem que fazer alguma coisa. Mano. É agora. Faz sentido? É agora, cara. E você vai esperar até quando? Ah, Lucas, eu vou acordar cedo, se eu vou trabalhar 20... É agora! Não. Você entende que é agora? Se não for agora, vai ser quando? Na sepultura? Para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos resumir de maneira simples, em três passos simples. Tudo que a gente conversou fica simples de entender. 1. Tenha um coração puro e ensinável. Olha lá, 1 Samuel 16, 7.
Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para onde? Coração puro e ensinável. Foi por isso que Davi foi escolhido. E também Salmos 78, 70. Olha que legal. Também elegeu Davi ao seu servo e tirou do pouco, dos apriscos das ovelhas, próximo, e tirou do cuidado das que se acharam prenhes para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Próximo. Aqui, 72, isso. Assim os apacentou, segundo, olha só o que eu falei, número 1, tem um coração ensinável, amém? Segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Sabe o que é essa palavra? Capacidade. O motivo pelo qual Davi foi escolhido não foi porque ele era bonito, não foi porque ele era o favorito, foi por 2 motivos. 1, coração ensinável. 2, capacidade. Perícia das suas mãos. Pesquisa depois para você ver. Esse trecho é capacidade. Pela habilidade que ele tinha, pela capacidade. Então, para ficar claro, 1, tenha um coração ensinável. 2, se capacite. Se capacite, cara. Simples. Se será confiado a mim, segundo a minha capacidade, eu vou me capacitar. Todos os dias. Todo dia. O Samuel falou aqui, eu estudo todos os dias. Ele não precisava estudar mais. Ele deve estar ganhando mais de 100 mil por mês. Não precisava mais. Todo dia continua estudando. Apóstolo Jorge Ledesma, 60 mil membros, sentado na mesa com o pastor Pedro Medina aprendendo. Se capacite. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar para a gente. Algo que eu aprendi com o pastor Abe Uber. Ele falou assim, a gente falou, nossa pastor, você é tão simpático, você é tão, né? Aí ele falou, não é. É que eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para me ensinar. Um homem com milhares de membros. Coração ensinável. Se capacite. Faça o melhor com o que você tem hoje. Anota assim, ó. Não é sobre uma nova oportunidade. É sobre você multiplicar o que você já tem hoje. Não é sobre uma nova oportunidade. É sobre multiplicar o que você já tem hoje. O que a gente está fazendo com o que está sendo confiado nas nossas mãos? Eu não encontrei uma igreja com a revelação que a gente carrega. E a gente ainda continua ignorando. A gente ainda continua com o coração de pedra, cara. Não vai dar, gente, sem humildade, sem capacitação e sem você fazer o melhor com o que você já tem hoje, esquece. Nem tenta. Não tem um caminho mais curto, é isso? Faz sentido? Segundo, por favor, tem como voltar lá naquele texto que é a parte A e a parte B? Pessoal da projeção, Mateus 25, 15. E deu a um 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1. Próxima parte. A cada um. É incrível, né? Ler desse jeito, né? Segundo a sua capacidade. Qual que é a sua capacidade de multiplicação hoje? O que você faria, cara? Semana passada, o pastor confiou 100 mil reais na minha mão. Eu já devolvi 300. O Tuto trabalha comigo.
O que você faria, cara? Por que o dinheiro não vem atrás de mim? Por que não tem oportunidade? Você não multiplica o que você já tem? Eu comecei multiplicando 3. Faz sentido? Está feliz pelo que você ouviu hoje? Coração ensinável. Capacidade de multiplicação. E faça o melhor com o que você tem hoje. Multiplique o que você já tem na tua mão, cara. Você já tem alguma coisa. É só se mostrar fiel com o que você tem no pouco. E muito breve, você vai ser colocado sobre o muito. Muito breve. Não tem erro. A Bíblia não vai mentir pra gente, de jeito nenhum. Eu confio. Empreendedorismo com o reino de Deus. Te louvarei.